Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para a gente falar um pouco de política e agora vamos falar de política pública, uma novidade que surge no cenário, no horizonte, para resolver um problema secular do país, né, que é a questão do saneamento e da questão do serviço público em geral. E para isso nós vamos conversar com o presidente da Agência Tocantinense de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos, o administrador Edson Cabral. Edson, obrigado por sua participação aqui com a gente. E eu começo perguntando o seguinte: como que você vê esse marco do saneamento? Qual a avaliação a princípio desse marco do saneamento? Bem, tudo bem, Craig. Eu quero agradecer a oportunidade também às centenas e milhares de pessoas que acompanham a sua coluna. E, assim, é um momento que se esperava há muito tempo, né? É uma coisa que vinha sendo discutida, amadurecida, infelizmente, com muito viés ideológico, que às vezes isso não colabora, prejudica. Mas o fato é que nós estamos chegando no século XXI, onde quase que a metade da população brasileira não tem coleta de esgoto, isso num país com situações e diferenças muito grandes, cidades que foram crescendo. Então, nós temos uma situação que o serviço público, dada o seu tamanho, a sua forma de financiamento, a maneira como ele foi se organizando, ele não tem capacidade de dar resposta para isso. Então, o marco do saneamento, ele chega no momento em que diz, olha, agora é hora de se profissionalizar esse serviço, trabalhar. Agora, é importante a gente registrar que o volume de investimentos ele vai gerar emprego, vai aquecer a economia, mas não deixa de ser uma prestação de serviço público. Então, as agências de regulação, tanto as agências nacionais como as agências estaduais, estão muito conectadas, trabalhando no intuito de que nós precisamos aperfeiçoar, melhorar nossa capacidade, analisar com bastante precaução e cuidado o arcabouço jurídico disso para garantir a quem vai investir por 30 anos ou 40 anos a capacidade de ter regras claras, abertas e tranquilas que garantam uma boa prestação de serviço público, mas também que as empresas possam ter o resultado que esperam, também dos investimentos que se faz. Essa é uma posição interessante, né? Porque há muita crítica de parte de campos políticos em relação à terceirização. Há uma espécie de demonização da terceirização, da privatização de serviços. Quando, na verdade, ela pode muito bem, né, Cabral, funcionar como justamente isso, é um impulso que o poder público não tem para fazer um serviço que está longe do seu alcance. Caso do saneamento, que nós estamos há 500 anos de história do Brasil e nós temos só no Tocantins 70% da população ainda sem tratamento de esgoto, etc. Então, assim, o que o Estado não pode é liberar geral. Agora, se o Estado tem o papel de buscar uma solução e acompanhar e fiscalizar. É isso aí? Olha, se você analisar direitinho, Clever, o Tocantins ele foi protagonista de muitas ações inovadoras de privatização de serviço público. Começou com a própria Celtins, a Companhia de Energia Elétrica, logo no início do Estado, foi privatizada. A Companhia de Saneamento ela passou primeiro por uma etapa que foi a transição da Saneago para a Saneatins, depois da Saneatins teve o Grupo Ensa, depois do Grupo Ensa veio a Odebrecht, estamos agora com a BRK. Mas mesmo assim, nós temos a ATS, que é uma agência estatal que presta esse serviço de saneamento, e também tem empresas como a Hidroforte que vem ocupando um espaço em algumas cidades aí. E isso, o que ocorre? Durante todo esse período ainda não houve uma contabilização concreta e organizada, por exemplo, de como é que é esse patrimônio. Teve coisas que foram investidas pela Saneago, que estão hoje sob a administração de empresas privadas. Então, é um momento oportuno do Tocantins continuar com esse protagonismo de ser um Estado em que tem uma parceria propositiva e extremamente de qualidade com a iniciativa privada. Não podemos perder a janela de oportunidade, porque é um grande volume de recursos que se prevê para aplicar nesse segmento, e nós vamos ter que trabalhar um pouco numa mudança cultural. As empresas, no caso, as empresas que foram vitoriosas e que conseguirem êxito nos processos de licitação para administrar, precisam ter um modelo de regulação eficiente, transparente, aberto, e que você possa ter perenidade. Então, o que se discute muito na Associação Brasileira de Agências de Saneamento, que é de regulação, que é a ABAR, é que,
para funcionar bem, tem que ter autonomia administrativa, financeira, e isso é uma cultura que não é muito própria daqui do Brasil enquanto Estado. Então, nós vamos ter que trabalhar. A agência ela vai ter que ser uma agência de autonomia, ela tem que, ora, pontuar coisas que precisam ter correções do Estado. Em outros momentos, pontuar obrigação do contrato que a empresa que esteja permissionária ou a concessionária esteja trabalhando. Esse é o nosso grande e maior desafio. Nós temos aproveitado a equipe técnica nesse período de pandemia para avançar nisso. Inclusive, falando da BRK, nós tivemos aí uma série de problemas no ano passado com a BRK, vários municípios, Palmas e tantos outros municípios, reclamando da relação, inclusive com suspensão de contratos, enfim, então uma grande briga. O que mostra, na verdade, é o seguinte, a importância das agências de regulação e fiscalização. Nós temos a estadual, nós temos em Palmas, Gurupi, se não me engano, está criando a dela também. Agora, então, quando nós falamos de terceirização e de privatização de serviço, nós precisamos discutir muito, né, Cabral, a questão da pactuação, quer dizer, como vai ser esse contrato, quais os limites, qual o poder do Estado, enfim. Esse debate é mais importante do que o debate de se privatiza ou terceiriza ou não, não é? Como você vê essa questão? Veja bem, o atual marco de saneamento, ele dá muita autonomia a municípios, né? Os municípios têm essa autonomia. Mas você tem que analisar que tem município com a característica de São Paulo, de Palmas, e tem, sem nenhum desmerecimento, Paulândia, Axixá, entendeu? Jaú. Então, o que precisa acontecer? Tem que se trabalhar num formato de organização dessa permissão, dessa concessão, em que você possa ter lotes, você possa ter a garantia de que em todo local do estado do Tocantins haverá uma oferta de serviço de qualidade, que possa compreender a necessidade e o tempo de universalizar esse serviço de saneamento. E aí começa a acontecer isso que você foi relatando. O Tocantins ele tem uma situação atípica, né? Nós temos uma empresa privada, nós temos o Estado e nós temos também outras empresas que trabalham no campo de municípios. Mas tudo no final, Kleber, termina como uma prestação de serviço público. E aí a prestação de serviço público ela pode ser feita direta pelo Estado e pode-se usar de mecanismos legais, e esse marco traz essa grande oportunidade para a gente poder aperfeiçoar. O que é importante, eu acho, que é amadurecimento. Debate, haverá necessidade de audiências públicas, haverá necessidade de estudos. Nós estamos aqui praticamente concluído para iniciar no menor prazo possível um estudo que ele é vital para esse trabalho, que é o estudo para levantar a necessidade de ter elementos para cumprir as tarifas, a tarifa do saneamento, a tarifa da água. Isso é um trabalho que foi feito todo um processo de seleção, tudo está com quem logrou êxito foi uma fundação de São Paulo da UFS, que tem experiência nacional, para exatamente tem que ter essa análise externa para a gente poder até questionar um preço que a BRK possa apresentar ou que uma outra permissionária futura, seja em outras áreas, já que o governo também tem um robusto programa aí que ele colocou de rodovias e que vai exigir uma regulação muito forte do Estado. Essa é uma questão que eu ia entrar, quer dizer, nós estamos falando de saneamento, mas nós temos, como você disse, o governo com um projeto robusto aí de concessão de serviço. Nós temos a questão da estrada, nós temos a questão dos parques, inclusive, que também estão sendo debatidas, e o papel da TR será imprescindível aí nessa discussão, né, Gabriel? O ano passado, a Lei 13.848, ela aprovou uma espécie de um marco das agências de regulação no Brasil. Ele é chamado como a Lei Geral da Regulação. Ela foi focada para as agências nacionais, que é a Anvisa, a ANTT, essas que são mais conhecidas, a ANS, mas elas também seguem o mesmo padrão de organização jurídica para os estados. Então, a Controladoria Geral dos Estados já nos procurou, estamos formando um grupo de trabalhos com a CGE, o Tribunal de Contas nos procurou. O papel de uma agência reguladora ela vai ficar não no campo tão incisivo do controle de um Tribunal de Contas ou de uma CGE, de uma CGU, mas ela vai trabalhar como se fosse uma auditoria. E a gente tem que enxergar, Kleber, porque assim, olha, por exemplo, na questão de rodovia, na hora que a gente vai conversar, as pessoas ficam preocupadas, pensando que vai ter aquelas terminais. Não, hoje você tem um modelo de
de controle de fluxo, você pode, tudo através de sistema de GPS, um equipamento que tem no carro faz a leitura, o tanto que você vai utilizar dentro de uma rodovia, isso não é mais assim, uma coisa que é para fechar, para cobrar. E o que é mais importante, se fez um investimento na estrada, lá na frente acontece que a empresa que esteja fazendo a administração daquela estrada tem um buraco, tem uma obra que não foi feita, o Estado tem todo um instrumento através de organização de um sistema de regulação, de inteligência, com informação, para cobrar do contrato e aplicar as multas cabíveis. Quando a gente chama de um programa robusto, que está sendo capitaneada pela Secretaria de Parceria e Investimento e a execução de contrato, tudo será pela Secretaria de Infraestrutura, mas nós estamos abrindo campo aí para terminais rodoviários, parques. Então, isso tudo vai depender do que o mercado tem interesse. Isso não é vender o Estado, isso, pelo contrário, é você dar a condição de ter uma exploração em que possa ter benefício para as comunidades e um serviço público de qualidade, que é o grande X da questão. Agora, a gente vê, então, assim, vai ser uma conquista de espaço muito grande da ATR nesse processo todo. Vocês vão ter que ocupar muito espaço, porque você vai ter vários setores que, de repente, podem, ao mesmo tempo, ou ao longo do tempo, se privatizando ou terceirizando o serviço. E a pergunta que se faz a ATR hoje, ela já está estruturada para esse aumento de demanda? Como que está essa questão? Olha, para uma grata surpresa minha, eu percebi que nós temos um bom corpo técnico. Isso aí é inquestionável, indiscutível. Nós temos pessoas com bastante tempo na área jurídica, com bastante tempo na área de permissão de transporte. Agora, o histórico da nossa agência, ele é muito pontual, preso assim a questões de disputa de terminais de linhas, de permissão. Ele ganhou uma dimensão maior nesse campo. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião 1 ou 2 dias depois que eu assumi a ATR, veio toda a mudança com a questão da epidemia e nós organizamos em grupos de trabalho. E aí, com esse advento aí dessa aceleração de sistemas de reuniões virtuais, webinar, hoje praticamente a gente participa de 3, 4 reuniões de câmaras técnicas da VAR. Estamos fechando uma parceria muito interessante com o curso de Economia da Universidade Federal, com o curso de Engenharia Ambiental, com o Conselho Regional de Economia, e nesse abraçamento, vamos dizer assim, de instituições, a Agência Nacional, as agências nacionais como a ANTT e a própria Associação Brasileira de Agências Reguladoras, eles estão muito preocupados e dando um suporte muito bom para as agências. E dentro do campo do Estado, a gente teve aí também nos últimos dias a aprovação de todo o arcabouço legal desse processo, capitaneado pela Secretaria de Parceria e Investimento, e todo o corpo técnico da Secretaria, como da Casa Civil, da Secretaria, eles compreendem e entendem. Hoje, a agência tem uma série de carências, precisa de uma reformulação institucional, tem que melhorar o seu processo deliberativo de forma colegiada, não pode ser só o presidente que assina, tem que ter uma discussão sobre isso, e também nós criamos mecanismos de fiscalizações que eu chamo integradas e inteligentes. Nós não precisamos de ter um fiscal em cada van, em cada ônibus. Não, nós temos que ter capacidade de analisar relatórios, fazer estatísticas e avaliar esse tipo de informação comparado com médias, e aí a gente vai fazer alguma coisa mais consistente para melhorar o serviço. Que bom, vamos saber que nós estamos avançando aí. Eu acho que é uma área importante, eu sempre defendo. Eu acho que nós temos problema na questão da terceirização do serviço público. Não é a terceirização, só tenta melhorar. O que nós temos problema é justamente de regulação e de fiscalização. É isso que nós precisamos. Porque esse serviço ele ocupa um espaço que o Estado não dá conta, como é o caso do saneamento, o caso do transporte, enfim, várias áreas. Mas é isso. Edson Cabral, muito obrigado por atender a gente. Vamos voltar a falar outras vezes, porque a tua agência está ganhando um espaço, uma importância que já tem muito maior ainda nesse processo todo, e nós estamos à disposição. Claro, é importante você deixar registrado que não é a minha agência, é a agência do Estado. E o que é importante, não, por que assim, que foi bom esse gancho que você nos deu aí? Porque nós vamos falar de contrato de 30 anos de concessão. Sim, então, não é uma agência de um Estado, de um governo, né? Sim. Então, nós temos que ter essa leitura, e isso se consegue com
A primeira coisa que alguém interessado em participar de um processo de concessão aqui quer saber: segurança jurídica e quais são os instrumentos de regulação. E isso é, por uma oportunidade que eu agradeço ao governador, toda a confiança que eles nos depositam, a gente está liderando um processo, mas ele é integrado com o corpo técnico está muito participativo, e a gente tão logo vai conseguindo aí, encontrar soluções para trabalhar e construir dentro desse processo da pandemia. Nós vamos trabalhar fiscalização. Nós fizemos mudanças significativas na gestão, no controle, estamos fazendo um trabalho de levantamento sobre terminais rodoviários. Há necessidade de muita melhoria nesse processo. Eu digo que a primeira visita, o primeiro cartão de visita de alguém numa cidade ou no estado é o terminal rodoviário. Tem alguma coisa que estamos pensando e discutindo junto com a Secretaria de Parceria e Investimento, que às vezes numa concessão de rodovia você pode inserir como uma contrapartida a construção de terminais ou a melhoria do terminal. O que é importante é que não cabe mais aumento de despesa pessoal, aumento de despesa de custeio sem resultado mesmo do trabalho público e aumentar impostos. Então, nós temos que construir essa nova lógica, que eu até não tenho receio de falar isso. As origens que nós temos de partidos de esquerda, de direita, de trabalho, eu acho que isso tudo fica distante, porque o Estado tem que ser eficiente, tem que dar resultado, ele tem que fazer com que o cidadão perceba que há controle e há boa qualidade na oferta de serviço público. É aquele negócio, não é estado máximo nem mínimo, é estado eficiente, né? E adequado à economia. Exatamente, exatamente. Nós somos um estado que nós dependemos ainda muito da força da economia nacional e precisamos ganhar corpo para que a gente possa ter independência, tem que ter uma economia que possa crescer, e o crescimento dela hoje depende de investimentos privados em ações de médio e longo prazo, como é o caso de saneamento, rodovias e demais produtos que o governo está tendo coragem de apresentar, coragem de debater. E, naturalmente, haverá críticas, haverá pontos de vista diferentes, e é na divergência que vamos construir a melhor solução para o Estado do Tocantins. Exatamente. Então é isso aí, uma boa visão dessa situação aí. Agora, o Estado sozinho não dá conta. Essa é uma grande realidade. Ele não consegue chegar, melhorar e ampliar serviços onde a iniciativa privada tem mais facilidade. Esse é o princípio do processo todo de terceirização, enfim, até de privatizações. É isso, né? É isso. O Brasil, depois da Constituição de 88, ele construiu um mecanismo de Estado com muitos mecanismos de controle e fez com que a despesa do Estado ficasse pesada. Então, o tributo que se arrecada, ele praticamente só consegue manter, mesmo assim com deficiência, a máquina pública. Então, uma política de investimento, um corte para que você possa ter mais 30 anos de crescimento econômico. Olha, há uma previsão aí com a pandemia de uma queda de 10% do PIB. Então, tem que se reinventar, se reconstruir, e eu acho que tem que ter humildade, todos os segmentos, todos os atores, de que é uma oportunidade e não algo que está vindo goela abaixo, porque precisa ser discutido, ser trabalhado dentro de um cenário turbulento, um cenário político difícil, mas que a economia e o Estado terá capacidade de superar, porque nós temos um território que tem possibilidade de receber muitos investimentos. E sempre é bom lembrar a história que nós estamos falando aqui. Estamos falando de internet, celular, quer dizer, tudo isso é resultado de um processo de concessão do Estado, ou seja, de privatização de serviços, que se não tivesse sido feito, como disse um jornalista esse dia, a gente estava, metade da população, pelo menos, usando orelhão para falar com outras pessoas, né? Eu brinco assim, sabe, olha, eventos de natureza, calamidades públicas, pandemias, como estamos vendo, eles aceleram o processo, né? Eles aceleram o processo de inovação. A história é carregada de exemplos como esse. Mas o que é interessante, que eu digo assim, porque nós ainda somos um caçulinha, um Estado novo. Então, é só a gente corrigir algumas distorções que foram criadas por circunstâncias, porque às vezes você tem até que aumentar a participação do Estado em algumas áreas essenciais, e que você não tem ainda uma condição econômica que seja favorável. Agora, em outras, está na hora, assim, não tem mais como deixar tempo para que a gente possa deixar as estradas se acabarem, para que aí sim não haverá investimento. Deixar tudo que o Estado constrói deteriorando sem capacidade de consertar uma telha que quebra, um cano que fura. Então, esse é o nosso desafio. E eu tenho absoluta convicção que
nós seremos vitoriosos, não nós, governo, nós, sociedade tocantinense, as pessoas que optaram para morar aqui, porque aqui é um lugar que tem ainda um leque de oportunidade de crescimento enorme. Então, a ousadia de fazer um programa de concessão que teve repercussão nacional pela maneira como foi organizada, não pode ficar aí com algum tipo de restrição, por exemplo, de não ter que fazer um bom processo de melhoria na regulação. E, para isso, nós estamos abertos a dialogar com todos os municípios, temos feito bastante reuniões, encontros com outras agências públicas municipais e é só, como dizer assim, arrumando um pouquinho a rota, ajeitando ali, a gente vai alcançar no tempo necessário, porque isso é importante para o futuro do estado do Tocantins. Não tenho dúvida disso. Edson Cabral, muito obrigado mais uma vez por atender a gente, tá bom? Eu que agradeço, Cleber. Qualquer hora que precisar, estamos às ordens, viu? E é isso, pessoal. E nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade do Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.